Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Aleloja e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série de vídeos onde eu tô fazendo a modelagem desses componentes. Eu já fiz da base, eu já fiz da haste e chegou então a vez da gente fazer da bandeira propriamente dito. Para a bandeira a gente vai estar trabalhando com superfícies, não mais com sólidos como a gente fez nas outras modelagens. Isso vai trazer algumas coisas importantes que eu vou falando ao longo do vídeo. E aí já no próximo vídeo eu faço de fato a montagem dos componentes, pegando de fato a base, colocando aqui a haste e colocando a bandeira propriamente dita, finalizando então a montagem dos componentes. Bom, a gente está aqui então com a tela do computador já mostrando a imagem da bandeira, né? Eu tirei uma foto aqui da bandeira do Botafogo, que aí fica mais fácil da gente fazer as anotações. A minha ideia vai ser fazer o seguinte: eu preciso pegar a medida da largura da bandeira, da altura dela, o diâmetro que a gente vai usar aqui, onde vai entrar a haste dela, e claro, da espessura da bandeira. Por se tratar aqui, né, de realmente ser só um pano, a espessura é muito pequena. Eu poderia tratar apenas como superfície, que basicamente no SolidWorks vocês vão ver que superfície é um componente sem espessura, ele só vai ter realmente a largura e a altura, mas eu vou de fato medir com o paquímetro, que ele dá uma precisão boa pra gente, essa espessura, que aí fica mais condizente ainda com a realidade. Então vamos começar as medidas. Como para a bandeira uma trena vai atender muito bem à necessidade, eu vou então fazer a medida aqui da bandeira, colocando a trena mesmo, e fica fácil de ver que ela tem 21 centímetros de largura por 15 de altura. Então vamos anotar. Então aqui vai ter 21 centímetros e aqui vai ter 15 centímetros. O diâmetro, se eu pegar simplesmente o diâmetro por aqui, ele varia, né? Porque às vezes eu posso pegar, o pano tá um pouco amassado aqui, aí eu não conseguiria medir corretamente. Então o que a gente vai fazer? A gente sabe que isso aqui tem que encaixar perfeitamente na haste. Então eu vou pegar o diâmetro da haste, eu poderia muito bem dar uma folga, porque isso aqui vai entrar com uma certa facilidade na haste, então eu poderia dar uma folga para ficar mais condizente ainda com a realidade. Só que como a gente vai fazer a montagem dos componentes, vai facilitar para a gente garantir que tenha realmente a mesma dimensão de diâmetro, eu vou deixar então com a mesma dimensão que a gente utilizou no componente da haste, que foi então de 8 milímetros, e aí vou anotar aqui 8 milímetros de diâmetro. Por fim, então, vou pegar a espessura, eu simplesmente vou pegar uma parte aqui da bandeira e vou colocar o paquímetro sem pressionar muito, e fica fácil de ver que tem algo em torno aí de 0,8 milímetros. Então a gente pode colocar aqui a espessura de 0,8 milímetros. Então estou aqui com o SolidWorks aberto, eu venho aqui em arquivo novo, crio uma nova peça e vou criar um esboço no plano frontal, como se eu estivesse olhando de frente aqui a bandeira. Então, plano frontal, crio um esboço, ele automaticamente já vai ficar aqui de frente. Vou utilizar o comando de retângulo de centro, se não estiver aparecendo para você, basta clicar aqui na seta, clico no retângulo de centro, clico na origem, arrasto e a gente já tem aqui o nosso retângulo. Falta agora definir as medidas. Para isso eu venho aqui em dimensões inteligentes, começar pela largura dela, que a gente pode ver aqui que é de 21 centímetros, então 21 centímetros, e a altura tem 15 centímetros, então basta eu selecionar a reta, colocar aqui 15 centímetros, e a gente já está com todo o nosso retângulo definido, tanto é que ele já está todo aqui na cor preta. Se eu apagar de novo a dimensão aqui de 15, ele fica aqui livre para a gente variar a altura, que é o que faltaria a gente definir. Como eu vou fazer agora de novo, só para repetir o processo, 15 centímetros. E aí, antes de darmos volume de fato a essa nossa bandeira, eu vou primeiro criar uma superfície e aí fazer também a parte em que vai entrar a haste, ou seja, eu vou fazer isso aqui já, e vou fazer também essa região onde vai entrar a haste, e depois que eu vou aplicar a espessura usando o comando de thickness ou espessura em português. Então, para isso, só para a gente criar uma superfície dessas dimensões aqui, eu venho aqui em inserir superfície planar, ou seja, ele vai criar um plano realmente sem espessura, e é isso que a gente vai ver aqui. E eu posso dar OK. E aí está aqui a superfície sem qualquer espessura. Falta agora então a gente de fato criar
essa região onde vai entrar na haste. Para isso a gente tem aqui a nossa bandeira no plano frontal, né, de frente aqui, e aí eu vou criar um esboço no plano no meio dela, exatamente no meio. Então é nesse plano aqui superior, porque aí o que vai acontecer? Eu vou clicar aqui em esboço com o plano selecionado, ele vai estar aqui de frente, e aí a gente vai estar criando um círculo com o diâmetro de interesse, mas nessa extremidade aqui da nossa bandeira, que a gente está olhando de frente, de fato não tem espessura, então para isso basta selecionar aqui o comando de círculo. Eu posso fazer o círculo em qualquer lugar, porque a gente ainda vai adicionar as relações. Eu vou adicionar primeiro a medida, que a gente sabe que vai ter 8 milímetros de diâmetro, então 8 milímetros. E agora falta a gente posicionar. Veja que ele está em azul, ou seja, ele está livre para poder ficar em qualquer posição, mas ele não está livre para aumentar o diâmetro, porque a gente já definiu ali 8 milímetros. O que agora a gente tem que fazer? A gente tem aqui marcado em laranja, né? Eu passei o mouse. É justamente o plano ali da bandeira, e a gente quer que esse círculo seja coincidente com essa extremidade aqui da bandeira. Então basta eu passar o mouse aqui em cima, vai aparecer o ponto, e aí eu tenho aqui as relações que eu posso adicionar. Eu quero adicionar relação de coincidente. Se eu adicionar relação de concêntrico, ele vai ficar com o centro do círculo coincidente com aquele ponto que estava marcado, mas não é isso que a gente quer, então vou dar Ctrl Z e a gente quer a relação de coincidente. Veja então que ele está aqui coincidente, mas ele não está totalmente definido. Por quê? Porque ele pode estar coincidente em qualquer ponto da circunferência aqui do círculo. O que falta a gente definir? A gente quer que esse ponto central esteja exatamente na horizontal com esse ponto limite aqui da bandeira. Então, para isso, eu clico de novo no ponto da bandeira, clico no ponto central e adiciono a relação de horizontalidade. Veja que automaticamente o círculo fica totalmente definido, ele está todo preto aqui, eu não consigo mais mexer nele, porque de fato a gente tem o círculo lá definido. E veja, é isso que a gente quer, ele está com o círculo ali totalmente definido na bandeira. E aí agora eu vou utilizar um comando que é o comando de sweep, ou o comando de varredura, onde ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar aquele perfil que a gente criou, que no caso é esse esboço aqui, e ele vai seguir aquele perfil, manter aquele perfil num caminho que a gente vai dar para ele. Vocês vão entender melhor aqui na prática. Eu tenho que fazer agora é criar o esboço do caminho pelo qual esse esboço aqui circular vai percorrer. Para isso eu posso ou simplesmente criar um esboço 3D, ou seja, eu clico aqui na setinha do esboço e tem a opção de esboço 3D, e aí eu seleciono aqui a aresta e converto a entidade com o comando de converter entidades, que aí automaticamente já está com esse esboço aqui executado. Ou então eu posso descartar esse esboço e de fato criar neste plano aqui da bandeira mesmo o esboço, porque é essa aresta aqui que a gente quer. Então eu clico no plano, crio um esboço agora, um esboço no 2D, seleciono a aresta, converter entidades, automaticamente já vai estar aqui com o nosso caminho que a gente vai seguir, que vai ser essa linha aqui em preto, e o círculo vai percorrer aquele caminho todo para de fato a gente fazer essa base onde vai entrar ali a haste da nossa bandeira. Então eu posso sair do esboço, eu venho inserir superfície, comando de sweep, ou seja, de varredura para a superfície. Veja que tem esse comando também para sólidos, né? Aqui na parte de ressalto e base eu tenho a opção de sweep, mas aí viraria um sólido. Como eu quero uma superfície só, eu venho aqui na área de superfície e aí sim varredura. O que ele pede? Ele pede o perfil no qual ele vai repetir naquele caminho, que no caso é o nosso círculo, e o caminho pelo qual ele vai percorrer, que no caso é aquele esboço. Veja que ele vai dar a opção de percorrer ou para um lado, mas se eu selecionar essa terceira opção aqui de quadrado, ele vai para outra direção, ou então eu posso selecionar em duas direções, que ele vai realmente percorrer o caminho nas duas direções. Posso dar o OK e a gente está aqui com a nossa bandeira parcialmente completa. E aí olha que interessante, agora falta então a gente dar a espessura de fato para a nossa bandeira. A gente quer que nossa bandeira tenha uma espessura de 0,8 milímetros. Para isso eu vou vir aqui no comando de inserir, base, extrusão, espessura ou thicken em inglês, né? E agora eu seleciono então
a superfície que eu quero espessar. No caso aqui, vamos começar pela bandeira. Aí ele mostra aqui uma prévia, né? Se ele tivesse aqui a espessura de 10 milímetros, né? Ou 1 centímetro, mas não é isso que a gente quer. A gente quer uma espessura de 0,8 milímetros. E, veja só, ele está fazendo só para um lado. Eu não quero isso. Eu poderia fazer para o outro lado, aí basta selecionar esse outro quadrado. Ou então, no meio, significa que ele vai fazer 8 milímetros para cima e 8 milímetros para baixo. Também não é o que a gente quer. A gente quer que tenha uma espessura total de 8 milímetros. Então, eu tenho que selecionar aqui a opção de 0,4 milímetros, que é 0,8 milímetros dividido por 2. Agora sim, eu posso dar o OK. E veja que a gente adicionou de fato a espessura. Só para avaliar se está certo, a gente vem aqui em avaliar, medida, eu seleciono o plano superior e o plano inferior e ele dá aqui distância normal de 0,8 milímetros. É exatamente o que eu queria. Falta agora então a gente adicionar espessura a essa superfície onde vai entrar a haste. Para isso eu venho de novo no comando de espessura, clico na haste. Só que agora, veja só, eu quero adicionar a espessura só para fora da haste. Por quê? Porque se eu adicionar para dentro, você concorda que a haste que já tem aquela dimensão de 8 milímetros, ela não encaixaria se eu botasse, por exemplo, a espessura aqui para dentro do círculo. Ou seja, eu tenho que adicionar essa espessura para fora de 0,8. Aqui tem a opção de juntar o resultado, o Merge Result, que significa justamente ele vai juntar já com a outra parte da bandeira que a gente tinha criado. Se eu não selecionar isso e der o OK, foram criados aqui dois sólidos diferentes. Você pode até ver aqui que eles estão interceptando, mas basicamente foi criada a haste junto aqui com a outra parte da bandeira. Se eu editar aqui o recurso e botar para juntar o resultado, automaticamente fica um corpo só, já junto, já unido. Tá faltando só a gente adicionar de fato a imagem da bandeira do Botafogo, ou qualquer outra bandeira que você queira, qualquer outra imagem você pode botar ali. Para isso então eu vou vir aqui na opção Aparências, Cenários e Decalques. Eu posso selecionar um decalque aqui padrão, por exemplo esse aqui do SolidWorks, eu clico e arrasto para a superfície que eu quero botar o decalque. Ele já mostra uma prévia aqui, mas obviamente eu não quero essa imagem. Para isso eu venho aqui na opção de procurar, vou na pasta de interesse, acho aqui a bandeira do Botafogo, clico em abrir e tá aí a bandeira do Botafogo. Falta agora a gente então posicionar corretamente. Para isso a gente vem aqui na opção de mapeamento, tem a opção aqui automaticamente de ajustar largura à seleção, então eu clico nela, ele já ajusta. E eu posso também ajustar altura à seleção. Automaticamente já vai ajustar, dá uma pequena distorcida, mas fica exatamente como a gente queria. Posso dar o OK. Veja que do outro lado não está com decalque e eu posso então repetir o procedimento caso eu queira, mas no caso aqui a minha bandeira não tem de fato outra aparência aqui na parte de trás, então eu vou deixar assim mesmo. Aí só para terminar eu vou adicionar a aparência branca aqui mesmo para o restante da bandeira. Então eu clico com o botão direito em qualquer parte do componente, venho aqui na opção Aparências, clico na setinha e aí você pode adicionar a aparência, simplesmente aquela face, aquele comando de espessura que a gente utilizou, ao corpo todo ou arquivo de peça que a gente está criando. Nesse caso, como a gente só tem um corpo, então se eu botar aqui em corpo ou arquivo de peça não vai fazer diferença, mas vou selecionar aqui arquivo de peça que eu garanto que todas as componentes que eu criar também vão estar naquela aparência. E aí o SolidWorks tem por padrão uma série de aparências aqui, basta a gente clicar na setinha, buscar a aparência de interesse. No caso eu quero um tecido, então eu venho aqui nessa opção, tem a opção aqui de tecidos e aí tem aqui algodão branco, é isso que eu quero, basta clicar que ele já vai atribuir aquela aparência para a peça como um todo, dou OK e a gente termina então a nossa modelagem. Nos vídeos passados então a gente já terminou de modelar a base, já modelou a haste e agora fizemos a modelagem da bandeira propriamente dita. Próximo passo é a gente de fato fazer a montagem dos componentes, pegando a base, colocando a haste nela e colocando a bandeira para a gente finalizar essa montagem e finalizar essa série de vídeos. Eu espero que vocês estejam gostando. Por favor, deixem nos comentários aí o que vocês estão achando, se eu estou indo muito devagar, se eu estou indo rápido demais. O meu objetivo é ir aos poucos evoluindo, fazendo abordagens de diferentes formas. No caso aqui, essa série de vídeos a gente está fazendo a abordagem por medição, mas se você quer entender melhor as outras formas, como por exemplo por foto ou por escaneamento 3D, enfim, tem o link na descrição
com conteúdo exclusivo e gratuito para você poder acessar e entender como é que funciona tudo, tá bom? Obrigado então, valeu galera e até o próximo vídeo.